Fala pessoal, aqui eu falo sobre o emagrecimento de uma forma mais leve, né? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Gustavo Manprim, sou personal trainer e terapeuta. É isso mesmo, eu conecto mente e corpo para um só objetivo. Eu falo pro pessoal, eu falo, gente, é impossível desmembrar o corpo e a mente, as nossas escolhas, hábitos, comportamentos. Aqui você vai encontrar muita coisa voltada a como mudar os seus hábitos e comportamentos para ter o resultado que você ainda não tem. Falo muito sobre o poder das palavras, explico os caminhos, tiro mitos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre por que eu treino tanto e não consigo emagrecer. É isso mesmo. Gente, essa é uma das coisas que mais me incomodava era quando meus alunos estavam treinando de forma disciplinada, ou eu conversava com outra pessoa que, sei lá, tinha treinado com outra pessoa e falava, eu treino tanto e não consigo emagrecer. Gente, exatamente. Ó, existem alguns fatores que influenciam diretamente e indiretamente no seu emagrecimento. Bom, vamos lá. Eu vou pontuar aqui para seguir uma linha de raciocínio. O primeiro ponto que influencia é a questão emocional. Exatamente. É a questão de como você se sente, como você pensa e como você se comporta diante de algumas situações que vão te levar ao emagrecimento. Vamos falar hoje sobre treinamento, mas isso também tem a ver com alimentação, tem a ver com as pessoas que você convive, tem vários pontos. A gente vai estar conversando e abordando aqui nesse canal sobre isso, para que você possa ter uma consciência e um direcionamento de emagrecer de verdade, de forma mais leve, sem pressão. Bom, vamos falar sobre treinamento? Primeiro, atividade física não é algo que todo mundo gosta, mas que todo mundo precisa. É exatamente por que eu preciso de atividade física, Gustavo? Porque você é personal? Ou porque você está explicando que se não tiver atividade física você não vai emagrecer? É por tudo isso. Sou um personal, então eu sei a importância que tem da atividade física no corpo da pessoa, na vida da pessoa, na mente da pessoa. É verdade. E no emagrecimento não é diferente. Se você não tiver uma atividade física bem alinhada, você não vai emagrecer de forma consistente. Ah, Gustavo, mas eu já cortei a comida durante um tanto X tempo, emagreci muito mais do que quando eu estava treinando. Por que isso aconteceu? Porque, como eu falei, é uma cadeia. Você tem 7 dias da semana, você vai para a academia 2, eu vou 5. Aí você vai e chuta o balde nas duas. O que é esse chuta o balde? Eu como exageradamente como se o mundo fosse acabar ou porque eu treino esses 5 dias, eu posso comer tudo que eu quero. No processo de emagrecimento, não é assim que funciona. A conta não fecha. É, exatamente, a conta não fecha. Você está treinando para comer. Exatamente, eu estou treinando absurdamente para poder comer absurdamente. A conta não fecha, como se você estivesse num barco furado, aonde tem um furo pequeno e o seu barco é imenso. E você está andando nesse mar, esse furo ele vai enchendo de água o seu barco. Uma hora o seu barco não aguenta, a água vai entrando e você está remando de uma forma que existe um furo, existe um gargalo. E é esse furo que nós vamos fechar. Tá preparado? Bora lá, vamos lá. Gente, como funciona para fechar esse furo? Primeiro descobrir aonde está esse furo. Por que essa água está entrando no seu barco? Vamos lá voltar para a realidade sem metáfora aqui. Você precisa controlar suas emoções. Se você chega cansado e coloca o alimento como um conforto, se você chega feliz, quer comemorar e coloca o alimento como conforto, eu até falei isso num vídeo anterior sobre a diferença entre fome emocional e fome física. Você acaba colocando dentro do seu corpo aquilo que você não precisa, aquilo que você quer, não necessariamente o que você precisa. Então, vai atrapalhar a você nos seus treinos? Vai, porque você tem um nutriente que não era para estar dentro de você, que vai gerar um acúmulo de energia, que vai gerar um acúmulo de gordura. Energias paradas são acumuladas, energias acumuladas
elas não são utilizadas e em algum momento será transformada em gordura, de forma simples e prática para você. E como que você queima a gordura? Eu tenho um vídeo no Instagram que ele foi sensacional. Teve um número muito grande de pessoas que viram esse vídeo, né, e entenderam como funciona. Eu uso metáforas para poder explicar porque ela fica muito mais clara. Para que eu ficar explicando a fisiologia? Porque quando você consome carboidratos que ficam acumulados, se algumas enzimas não entrarem... Não, calma. Aqui não tem nada disso. Falo para as pessoas normais. Eu não estou dando uma aula para um personal, eu não estou dando aula para um nutricionista. Eu estou falando com pessoas normais que precisam de mensagens práticas. Bora lá então. Se você come demais, elas ficam reservadas essas energias. Se caso você está treinando e não passou com um profissional que calculava as suas energias, não passou no profissional que direcionou o treinamento de forma adequada, o que acontece? Come por conta, treina por conta, não emagrece, porque a conta não fecha. Procure profissionais para que façam essa conta bem direcionada. Então vamos lá. Vamos entender tudo isso para a gente saber por onde nós vamos. Primeiro ponto, você treina absurdamente e não consegue emagrecer. Primeiro, o que você coloca dentro de você está bem direcionado? Se não, a gente descobriu um furo aí no seu barco, um gargalo. Primeiro, né, se não está direcionado, preciso procurar um profissional para direcionar os cálculos calóricos. Só isso resolve? Não. Vamos lá, sua água, a hidratação está perfeita? Não. Então, descobrimos mais um ponto. Vamos para o treino agora. O seu treinamento físico, ele é feito em casa ou na academia? Porque existe um volume. O que é esse volume? Né? O que é essa intensidade? Volume é a quantidade de vezes que você treina na semana, ou quantidade de repetições ou de cargas que você coloca, para descobrir se essa intensidade está sendo direcionada para o seu emagrecimento. Resumindo, treino todos os dias e não emagreço. Algo no seu treino precisa ser ajustado. Pode ser o número de repetições, pode ser as cargas, o tipo de exercício, o número de exercícios, tudo, a pausa, tudo isso, ele é um pacote direcionado de forma inteligente para que você possa emagrecer de forma consciente. Eu faço 3 de 10, tá errado, não era para emagrecer, são 3 de 20. Mito! 3 de 20 vai aumentar o número de repetições, aumentando o gasto de energia? Sim, mas gastar energia vai emagrecer mais só nas repetições? Não. E se aumentar a sua carga e colocar você para fazer 3 de 10 com mais peso? Vai aumentar a sua energia? Metabolicamente falando, o seu corpo ele precisa sofrer cargas ou sobrecargas do treino de forma adequada para o seu metabolismo, para o dia seu de treino, para o seu objetivo, para que você possa emagrecer. Entenda que você só treinar demais, mas talvez não de forma adequada, não está trazendo o seu emagrecimento. Talvez você está fazendo um monte de musculação com a carga errada, com a pausa errada, com o método errado. Talvez você está correndo que nem louco, pedalando que nem louco, nadando que nem louco, com a intensidade errada. É por isso que você não está emagrecendo, porque ela não está equalizada para o seu treino. Como que eu sei que está equalizada? Por conta é muito difícil, risco de lesão, sobrecarga, o burnout por excesso de treino, vários outros problemas que pode acarretar no seu emocional e no seu físico, que vão de forma negligenciada não procurar um profissional para direcionar. Mas, Gustavo, eu tenho um personal e mesmo assim eu não estou emagrecendo. E você disse no começo do vídeo que tem gente que também entende que você não está emagrecendo. Aí estamos num outro ponto. Se você tem um profissional, você está treinando, mas não está comendo de forma adequada, não está dormindo de forma adequada, você está protegendo o personal. Não. Eu estou falando que você não está ouvindo o seu personal. O seu personal está falando para você que você precisa dormir mais, que você precisa comer de forma adequada, que você precisa beber mais água, que você precisa procurar um nutricionista, que você precisa passar no seu médico para que ele possa ter segurança para aumentar a intensidade do seu treino.
Se você precisa, de repente, aumentar o número de caminhadas, o número de corrida ou pedaladas na sua semana e você não está fazendo, quer dizer que está tendo uma negligência sua sobre o direcionamento que você está tendo, sobre como você está direcionando o seu treinamento. Então, cabe você pedir para o seu personal verificar se o treino está sendo bem direcionado, se você está bem fortalecido, se o seu metabolismo está recebendo os estímulos certos, se o seu nutricionista está fazendo um cardápio onde você sabe aonde você não está seguindo de forma correta. Gente, perceba o seguinte, para você mudar um hábito, um comportamento, não é fácil, mas é possível. Para que você mude os seus hábitos e comportamentos, você precisa viver isso de verdade. Você precisa viver o comer de forma saudável, o treinar de forma saudável, dormir de forma saudável, hidratar de forma saudável. É viver isso, não é fazer isso de vez em quando. Não sustenta. Não se torna leve o emagrecimento quando você acha que aquilo que você está fazendo é muito difícil. Primeiro, procure os profissionais adequados. Segundo, entenda por que está fazendo isso. Terceiro, teste. É verdade, tem que testar. O seu personal, o seu professor não vai acertar o treino logo de cara. Cada corpo reage de um jeito. Às vezes você precisa equalizar. O alimento é a mesma coisa, o nutricionista precisa ajustar. O seu médico precisa entender se ele está te dando a caneta ali, você está tomando a medicação, está fazendo o que você precisa fazer, porque não jogue as responsabilidades somente nos profissionais. Não jogue as responsabilidades nas máquinas que você está fazendo, na medicação que você está tomando. A responsabilidade é de todos eles. Sou eu, é o médico, é o nutricionista, é todo mundo junto. Desde que você esteja fazendo aquilo de forma correta e após o teste, a gente descobre o que está faltando melhorar. Eu entendo quando um aluno meu está tentando emagrecer e não consegue. Tem um caso que aconteceu comigo, que se ela estiver assistindo, ela sabe o que foi ela. Ela tinha dificuldade de emagrecer. Ela achava que ela estava subindo e descendo na balança, estava treinando muito. Quando, de repente, fizemos umas técnicas de reprogramação mental e descobrimos que existia um momento que trazia um estresse para ela. O que são essas técnicas de reprogramação mental? São técnicas voltadas à terapia comportamental para que a gente possa entender em quais momentos as emoções dela estavam dominando os seus comportamentos, fazendo escolhas inadequadas ou não fazendo as escolhas corretas, trazendo a pessoa a procrastinar do treino, a ter dificuldade de comer, dificuldade de seguir um cardápio, dificuldade de entender o propósito de vida dela voltado ao emagrecimento. Então, lá entendemos que no meio da tarde, ela acabava comendo um bolinho. E ela achava que aquela fatia de bolinho, apenas um bolinho, diante do tempo que ela ficou sem comer, não seria agressivo no processo de emagrecimento dela. Afinal de contas, comer um bolinho não é agressivo. Mas comer um bolinho todos os dias se torna acumulativo. Porque o que acontece? Quando você fala para o seu cérebro que comer um bolinho ele não atrapalha você no emagrecimento, e sim te tira do estresse após você ter comido muito, ele passa a ser o único caminho para relaxar seu corpo e a sua mente. Entenda que adiantava ela ficar treinando todos os dias, ou treinando as 3 vezes por semana que ela estava fazendo, super bem treinado porque ela se dedicava, mas aquele bolinho todos os dias no final da tarde tinha um alto índice glicêmico. Exatamente. Esse é o ponto que ela descobriu que trazia ansiedade. Eu precisava comer para relaxar. E esse caminho se torna um vício, porque esse vício ele cria caminhos rápidos de satisfação e desejo. Sim, traz a dopamina. Para algumas pessoas é o gatilho que leva ela a ter aquilo que ela precisava, que é aquilo que ela precisava muito sentir, que era o prazer, que acaba sendo o quê? A recompensa. Quando você tem a recompensa, você faz algo para ter aquilo como final. Só que aquela recompensa, ela foi mal direcionada, sendo bolo todos os dias. Por isso, treinar, muitas vezes, atrapalha o seu emagrecimento. Ela traz uma recompensa de um controle de ansiedade, o eu mereço, era só um pedaço. Isso me faz tão bem. Será que eu não posso comer nenhum bolo? São várias palavras que geram conforto
para trazer um viés de confirmação daquilo que você quer, não que você precisa. Entende o que acontece? Que às vezes você está treinando demais, mas você está tornando o seu ambiente difícil para você emagrecer. É, exatamente. Então, como que nós podemos quebrar isso? Facilitando o seu ambiente, descobrindo qual é o comportamento que está atrapalhando você no processo de emagrecimento. Porque se você está treinando muito, você está fazendo tudo o que precisa fazer, mas não consegue, quer dizer que o seu ambiente não proporciona para você aquilo que você precisa. Então, o que você poderia fazer ao invés do bolinho? Corta umas frutinhas em cubo, de repente come uma proteína antes. Lógico, o meu médico falou que eu posso comer proteína. Se você pode comer proteína, leva um iogurte natural, com um whey, com um sabor que vai te trazer uma sensação de satisfação, colocando a proteína no lugar do bolo. Com isso, satisfazer a necessidade para que você possa emagrecer de verdade. Entende que existem estratégias e é possível aplicar estratégias, já que você está treinando tanto e não consegue emagrecer? Entende que a água é fundamental para dar satisfação daquela fome, que não é uma fome física, é uma fome emocional? Você concorda que a água vai hidratar o seu corpo, os seus músculos e todos os seus partes internas e emocionais que você precisa, a água está ali para saciar? Entenda que se você continuar treinando muito, com a estratégia errada, ela precisa ser alterada, mudada, talvez aumentar a carga, aumentar ou diminuir as repetições, talvez até mudar o treino. Ó, passei aqui para vocês sobre fome emocional, sobre colocar o nutriente errado, falei para vocês sobre intensidade, cardápio, e falei sobre a importância de ter um profissional para orientar toda essa estratégia e que tudo é um teste e que deve ser mudado, alterado para que você possa chegar no caminho. Então, se você está treinando muito e continua engordando, alguma dessas estratégias não está dando certo. Alinhe os pontos que eu expliquei aqui para vocês e não esqueça, compartilhe esse vídeo para alguém que está treinando muito e não consegue emagrecer. Ou deixa aqui um comentário de algo que eu não falei que eu posso te ajudar. Deixa aqui um comentário de que aquilo que eu falei para você está fazendo sentido, realmente falta você fazer um pouco mais disso. E não esquece de deixar um like, porque vai ajudar o YouTube a entender que isso é relevante para você. Compartilha, se inscreva no canal, porque tudo isso vai fazer com que você tenha um emagrecimento mais leve ou ajudar mais pessoas a emagrecer de verdade, sem precisar de viver loucuras ou ocupar aquele treino que não estava dando certo. Vem comigo!